gravar aqui. Então, a multiplicação desse 27,374, que ficou pendente no ponto B, já foi feita a multiplicação aqui pelo coeficiente à esquerda, né? Deu 12, foi transferido para A. Depois tem que multiplicar pelo coeficiente à direita, pelo 0,556, né? E trazer com o sinal invertido, que dá mais 15,220. E esse valor vocês vão transferir a metade também para o ponto à frente, que é o ponto C. Então, transfere a metade, vem mais 7,610. Então, vocês vão representar o traço nesse 7, indicando que esse 7 também precisa ser transferido. Então, agora, vocês também não somam com os momentos iniciais, né? Já foi somado, é só o 7 da transferência que chegou de B, que vocês vão fazer a distribuição multiplicando pelo 0,6 e depois pelo 0,4. Então, a multiplicação pelo 0,6 dá esse 13, né? Já veio com sinal negativo. Esse 13 manda a metade para a esquerda, com o mesmo sinal. E depois, esse 7 multiplicando pelo 0,4 resultou em menos 9, com sinal invertido, 291, que manda a metade para o ponto à frente, para D, né? Por transferência, então menos 4,645. Então, dá um traço para indicar que vai ser distribuído. Então, esse 4, a distribuição é a multiplicação pelos coeficientes, né, a esquerda e a direita, e cada valor que chega aqui da distribuição, vocês vão mandar para a esquerda e vão mandar para a direita. Então, sempre o valor que chegou da distribuição, da transferência, no caso, esse 13 que chegou da transferência, esse mais 20 que chegou da transferência, a partir do ponto D, então sempre representa com um traço abaixo do número para indicar que precisa ser feito a multiplicação pelos coeficientes, né? E assim ter a distribuição desse valor de momento aqui no ponto, à esquerda e à direita, tá? Então, a metodologia, então a gente chegou mais uma linha de distribuição no final, então a metodologia vai seguindo a mesma, né? E vocês vão ficando com valores de momentos cada vez menores, porque esses momentos vão se distribuindo, né? Então, vocês verificam que lá da primeira vez que vocês voltaram para o início, para a distribuição, vocês começaram com o 27, depois, na segunda vez que vocês voltam, vocês já têm o valor de menos 6, depois, na terceira vez que vocês voltam, você já tem o valor de menos 4, na quarta vez, você já tem o valor de menos 9, então, esse valor só tende a diminuir, porque a cada interação, ele vai se distribuindo entre os nós, tá? Então, quando é que vocês vão parar? Vocês vão parar quando vocês tiverem isso critério que eu estou passando para vocês, critério de precisão, para a gente ter uma precisão de 2 casas depois da vírgula, tá? Vocês poderiam fazer com menos distribuição, mas vocês talvez tivessem aqui, chegassem na precisão da unidade. Por exemplo, se deixar aqui na casa do centésimo, por exemplo, do décimo ou do centésimo, vocês podem ter aqui até a unidade, então acaba sendo uma imprecisão muito grande. Então, nosso critério sempre levar a distribuição até a casa do milésimo. Tá? Então, quando vocês chegarem aqui, ó, esses valores aqui com traço é o que está sendo distribuído, né? Então, esse 0, aqui no ponto C, 0,00840, ele está na casa do milésimo. Só que ele recebeu, esse aqui está recebendo um valor de B e está recebendo um valor de C. Então, esses valores eles têm que ser somados, né? Então, eles têm que ser somados. Eles estão na mesma linha. Então,
Aqui em cima, deixa eu ver, eu fiz a transferência porque eu não continuei ali, né? Mas, enfim, o que chega do ponto à esquerda e o que chega do ponto à direita, eles estão na mesma linha, eles precisam ser somados. Então, nesse caso aqui dessa linha, esse mais 1,937 tem que somar com esse mais 13,830, tá? E o resultado vai dar 15 e 15, alguma coisa, vocês vão multiplicar pelos coeficientes para fazer a distribuição. Tá? Então, a distribuição foi esse valor aqui, que mandou a metade para a esquerda, e foi esse valor aqui à direita, que mandou a metade para a direita, né, para o ponto à frente, ponto D. Tá? Mas só retornando aqui para o caso da precisão. Então, quando vocês chegarem na ordem do milésimo, então vocês vão fazer mais uma vez a distribuição, por quê? Porque somando esse valor aqui, 0,0840, com esse 0,0895, ele vai para a ordem do centésimo. Então, vocês vão multiplicar, vão somar, vão multiplicar pelos coeficientes de distribuição e vão ter aqui novamente a distribuição. Então, olhem que esse valor aqui de distribuição à esquerda, ele voltou para a ordem do centésimo. O da direita continua no milésimo, mas esse aqui voltou para a ordem do centésimo. Então, vocês dão sequência, né? Transfere novamente para a esquerda, transfere novamente para a direita, tá? E fazem mais uma linha de interação, porque na próxima interação, quando vocês somarem esses dois novos valores aqui, eles continuam na ordem do milésimo. Tá? Então, vocês fazem uma última multiplicação pelos coeficientes, uma última distribuição, que foi esses valores aqui, né? O 0,0179 e o 0,0120, esquerda e direita, tá? E aí vocês já podem finalizar a distribuição. E o momento, o valor de momento, então vocês encontram somando todos os números em cada ponto. Então aqui pelo ponto A começa com mais 41,667, depois menos 1,665, depois mais 6,077, mais 1,547, mais 1,050, mais 0,216, mais 0,0386, mais 0,00670, mais 0,0116, que resulta em mais 48,94, tá? E assim vocês vão fazer para todos os pontos. Ponto B, C, D, E, né? Ponto F não tem. E o somatório de cada ponto, só relembrando, esquerda e direita, tem que coincidir os valores. Se não coincidir, é porque está incorreta a distribuição de vocês, tá? E os sinais têm que ser invertidos, negativo e positivo, tá? Então, o sinal negativo à esquerda, os dois valores são iguais, né? Quando à esquerda do ponto o sinal está negativo, significa que o momento é negativo. E sinal positivo à direita significa que o momento é negativo. Então, aqui em A eu tenho só o valor da direita, então esse positivo significa que esse 48 é momento negativo em A, tá? Então, aqui os valores de momento, fiz aqui a minha viga, redesenhei a minha viga inicial, anotei todos os momentos, então reparem que eu apontei para cima, né, esse 48 porque é negativo, em B o 27 para cima porque é negativo, em C também para cima porque também é negativo, né, o 120, 69 aqui em D, ó, 69, né, negativo, depois 143 aqui em E, também negativo, e daqui para frente é aquilo que vocês já sabem fazer, né? Calcular reações de apoio e traçar os diagramas de cortante e de fletor. Detalhe, vocês têm que encontrar todo o cruzamento, né, x1, x2, x3, para encontrar os valores de momento nesses pontos. Tá? Então, aqui ó, o valor do ponto 1, do ponto 2, do ponto 3, e tem que calcular, essa aqui é a forma
correta, né, é o que dá o 100% de acerto na questão. Se vocês não fizerem, eu não posso considerar 100% de acerto da questão, tá? Pessoal, a nossa conexão falta menos de 1 minuto